Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o não gostei e partilhar à vontade com seus amigos, com seus companheiros, com a sua comunidade, para que o nosso curso de teologia, o nosso estudo de teologia bíblica possa ir a cada vez mais lares deste nosso país. Bom, gente boa, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Nós estamos finalizando hoje, nessa 32ª lição, o final do estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver a última parte, que vai falar sobre a prisão de Paulo em Roma. É a terceira parte desse estudo. Bom, eu quero também deixar o nosso agradecimento aqui a todas aquelas pessoas que em 2021 estiveram do nosso lado, nos incentivando, nos patrocinando aqui no canal da Escola Teófilos. Bom, gente boa, eu quero deixar um agradecimento especial a todos aqueles que em 2021 nos incentivaram, de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapin, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. Contato, como todos sabem, está aqui embaixo, juntamente com o material do vídeo de hoje. Bibliografia, o texto, né? Então, está tudo aqui. Bom, gente boa, vamos lá. Vamos finalizar hoje o estudo de Atos dos Apóstolos. Não que nós vamos finalizar o estudo sobre os Atos dos Apóstolos, porque nós vamos estudar ainda a teologia paulina, nós vamos estudar a teologia das cartas de São Paulo, e nós vamos, querendo ou não querendo, nós vamos voltar várias e várias vezes ainda sobre este grande tema. Bom, na última aula nós estudamos a grande defesa da fé feita por São Paulo diante de pagãos e judeus, onde ele deu a razão de sua fé. E como isso repercute na nossa vida de cristãos até hoje. Hoje nós vamos ver algo muito interessante. É uma temática muito boa, porque São Paulo está em cadeias, ele está preso, né? Ele está sendo conduzido para Roma, e nesse novo estudo, o foco é o testemunho da fé, em meio às dificuldades que são ora corriqueiras, ora extraordinárias, mas que são coisas do nosso dia, coisas que nós não temos como fugir delas. Elas fazem parte da nossa caminhada, nosso testemunho de fé, até o nosso destino final, que é o encontro final com Deus. Então, estas e outras questões nós vamos tratar hoje, nesta temática daqui. Como eu fiz na última aula, hoje eu gostaria que vocês fizessem um pequeno exercício novamente. Imagine você tendo que enfrentar dificuldades no seu dia a dia, em meio de pessoas que estão com medo, que estão sobre ordens superiores. Imagine você, no meio de toda essa situação de medo, onde pode existir a fome, a prisão, o desespero, né? O medo daquilo que a gente não sabe que vai acontecer, onde talvez a sua vida esteja por um fio, onde não há, além de Deus, em quem confiar. Imagine essa cena, se coloque nela, pois que o texto dos Atos dos Apóstolos de hoje, nós vamos ler com essa dinâmica. É um caminho que Paulo vai fazer junto com alguns discípulos e vai responder como é que a gente se porta nessas situações, como é que a gente se coloca dentro da nossa comunidade. Nós vivemos aí 2 anos de pandemia, 2 anos de incertezas. Talvez muitas pessoas perderam emprego, outras pessoas perderam entes queridos, muitos ficaram doentes. Foram tempos difíceis. O texto dos Atos Apóstolos de hoje nos ajuda a entender como é que um cristão autêntico, como é que um homem e uma mulher que querem dar testemunho da fé, como é que eles se portam, como é que eles se posicionam em situações como essa. Bom, nós vamos tratar hoje da viagem de transferência de Paulo, que está em cadeias, para Roma. Estamos no penúltimo capítulo
Nós vamos estudar hoje 27 e 28 de Atos dos Apóstolos. E São Lucas começa esse novo relato na primeira pessoa do plural. E isso já entrega a ele faz parte daquela viagem. É o último diário de viagem. Evidentemente, Lucas ajudou Paulo lá na prisão de Cesareia e continua acompanhando na viagem. O relato mostra o que aconteceu mais ou menos a partir do outono do ano 60. Nós temos Atos 27:1. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com os outros presos a um centurião da corte augusta, chamado Júlio. E embarcamos no navio de Adramito, que deveria costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Bom, os companheiros de Paulo, portanto, são Lucas e Aristarco. Fica bem claro isso. A história é rápida. É um típico diário lucano. É uma crônica simples, com indicações de vários portos onde eles foram aportando, onde eles em alguns momentos desceram, ou alguns momentos ficaram em barco, mas no versículo 3 tem algo muito interessante. Fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ver os amigos e prover-se do que fosse necessário. Bom, o centurião que lidera os prisioneiros que são transferidos para Roma tem um gesto cortês em relação a Paulo. E ele permitiu que esse fosse encontrar com os amigos e desses amigos ele pudesse conseguir alguma ajuda, alguns cuidados. Evidentemente que em Sidônia há uma comunidade cristã, como vimos que havia em Tiro e também na Ptolomaida, que são cidades da costa fenícia. Estamos no caminho para Roma. E aí, versículo 4 do capítulo 27. Dali, fazendo-nos o mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Então, Lucas faz questão de dizer que essa viagem não é uma viagem fácil. Né? Hoje a gente entra num navio com motores a diesel, né? E eles singram os mares, vão embora. Mas ali não tem, eles dependem de velas, eles dependem da arte dos marinheiros para isso. E todo mundo sabe que quando o vento está contrário, a viagem não rende. Então, é um grande... eles vão parando de portos em portos. Eles passam pela Cilícia, pela Panfilha, eles passam pela região de Lícia, que hoje é a atual Turquia, onde eles mudaram de navio. E aí, o centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez passar. Então, eles vão passando destes portos e vão fazendo a caminhada dele. Estão no período do outono, e o narrador diz que esta era um período perigoso para a navegação. Lembra que eu disse que Paulo, na última defesa da fé, no capítulo 26, ele disse que ele é um judeu autêntico, ele não tem nada contra o judaísmo. Olha, interessante. Na festa da expiação já tinha passado Yom Kippur, que caiu no equinócio de outono. Paulo está ele continua fazendo aquelas coisas que do ponto de vista da fé, da sua espiritualidade, eles são muito próprias, eles são muito úteis. Então Paulo fala, Lucas relata que Paulo guardou o Yom Kippur. Agora estamos no mês de outubro, talvez até em novembro, e Paulo conscientemente aponta que a navegação começa a ser um risco que pode causar danos, não somente para a carga, para o navio, mas para as vidas dos passageiros. Então, Paulo, como um homem que já viajou muito, ele sabe exatamente o que é estar no meio do mar no inverno. Contudo, o piloto e o capitão do navio não têm a mesma opinião. E o centurião, porém,
também dava mais crédito ao mestre, aos marinheiros do que a Paulo. Em vez disso, nós sabemos que Paulo está atento. As condições climáticas não permitem que esta passagem de um porto para outro seja feita de uma maneira tranquila. E o pior de tudo, em meio a esse mar, neste período, eles entram em tormentas, em tempestades, e essas tempestades vão se sucedendo. Ou seja, a cada dia fica mais difícil navegar. São Lucas, ele vai narrar, inclusive, dentro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 13, um naufrágio que ocorreu. Ou seja, num desses barcos no quais eles entraram, o barco foi a pique. No versículo 13, soprava então o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos, levantaram âncora e foram costeando a ilha de Creta. Mas não muito tempo depois veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar. Impelidos rapidamente por uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel, ou seja, recolher as velas. Içamos e depois, no meio de segurança, cingimos o navio com cabos, ou seja, tiveram que amarrar todo o navio. Então, eles temeram encalhar e ficarem à deriva. Então, eles se entregaram à mercê dos ventos, ou seja, eles saíram da costa e foram mais para dentro do mar. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, lançaram fora a carga. Então a coisa só piora. No terceiro dia, atiramos fora às próprias mãos os acessórios do navio. Então começaram a lançar aquelas coisas, os utensílios próprios do navio. Às vezes madeira que estava sendo guardada para fazer reparos, eles foram lançando isso tudo no mar. Muitos dias sem sol, nem estrelas, sendo batidos pela forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Neste ponto, Paulo intervém. Lembra que eu falei que é para a gente imaginar o que está acontecendo? Esse barco, ele vai representar para Lucas a vida das pessoas, a vida de uma comunidade, de repente, onde não está fácil viver, onde a cada dia parece que surge um problema novo, um problema que é quase que insolucionável e que muitas vezes a gente vai deixando a coisa ir. Então Lucas está usando desta linguagem para mostrar que essas coisas podem acontecer na comunidade. E aí Paulo se manifesta. Paulo intervém, levanta-se num discurso de encorajamento. E aí é o valor de um líder espiritual numa comunidade. E aqui a gente fala a um pai de família, uma mãe de família, a gente fala aos avós, a gente vai falar do sacerdote, do bispo, dos religiosos, das religiosas, das pessoas que estão à frente. E que em meio de dificuldades, as lideranças de uma comunidade, elas têm que dar uma palavra de apoio, de ânimo. No versículo 21, nós vemos nos Atos dos Apóstolos 27 e 21. Desde muito tempo ninguém havia comido nada. E Paulo levantou-se no meio deles e disse: Amigo, deveríeis ter atingido e não saído de Creta, para evitar o perigo das pedras. Agora, porém, vos admoesto que tenhais coragem. Não perecerá nenhum de vós, somente o navio. Como é que Paulo pode estar tão certo isso? São Paulo teve uma visão e ele contou a todos. Então, esta intimidade com Deus, essa capacidade de ver, de prever, de compreender, de exortar, de animar, ela deve estar presente. E Paulo vai dizer mais: apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo. E aqui Paulo não deixa de dizer àquelas pessoas: olha, tudo vai correr bem, tudo vai bem. Eu tenho certeza disso, porque Deus está ao nosso lado. Não temas, disse Paulo, é necessário que
eu compareça diante de César. E Deus deu-te todos os que navegam contigo. Ele está falando do que o anjo lhe disse. Por isso, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer o que foi dito. Ou seja, ninguém vai se perder. E aí ele narra que eles vão encalhar na ilha, né? Eles vão encalhar na ilha, eles estão mais ou menos no meio do Adriático. Só que o Adriático, é bom falar isso aqui, não é o mar Adriático atual. É o Mediterrâneo Central, né? Então, eles atiraram ao mar o material para ver que profundidade eles estavam. Então, eles viram que não estavam numa parte muito profunda, né? Então, eles ficaram com medo de bater nos recifes. Os marinheiros procuraram fugir. Paulo teve que intervir junto ao centurião para que os soldados não permitissem que os marinheiros fugissem. Ou seja, a situação era uma situação terrível. Ou seja, aquelas pessoas que deveriam conduzir o barco querem abandonar o barco. Então você imagina a situação. Ao ponto do centurião mandar que cortasse os botes. Ou seja, quem quiser fugir agora vai fugir a nado, não vai fugir no barco não. E essa tentativa de fuga dos marinheiros foi forçada. Então, ou eles permanecem no barco e trabalham no barco, dirigem o navio para sair, ou eles vão perecer juntos. E Paulo chega um momento que ele vai dizer assim: tomem comida, confiem em mim, reforcem-se, reanimem-se. Ou seja, a situação está difícil, mas nós não podemos perder a calma nem perder as esperanças. Já faziam mais ou menos, segundo o versículo 33, 14 dias que eles estavam em jejum, sem comer nada. Ou seja, comam, tenham interesse pela vossa vida, creiam, nenhum cabelo da cabeça vão perder. E aí, é muito bonito, tendo dito isso, tomou o pão, pronunciou a bênção na presença de todos, depois partiu e começou. Aqui, parece que se faz menção, Lucas faz a menção, parece que se refere à celebração eucarística, mas porém não foi de fato uma missa que foi celebrada ali, mas simplesmente aquela bênção ritual, espiritual que era dada sobre os alimentos. Então é uma refeição simbólica, é uma ação de graças, e que isso tende a criar naquelas pessoas uma sensação de segurança. E aí ele tenta colocar esperança no coração daquela comunidade. Bom, o navio que eles estão navegando, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Eles se agarraram em tábuas, eles ficaram nos destroços do navio, mas como ele próprio tinha dito, o navio foi a pique. E eles chegaram à terra sãos e salvos. E que terra é essa? No versículo 28, iniciamos o capítulo 28, estamos já salvos. Soubemos então que a ilha chamava-se Malta. E é muito interessante porque ele mostra que naquela ilha as pessoas trataram eles com extraordinária benevolência. É o último capítulo, é o desembarque em Malta. E esse desembarque em Malta, onde eles foram bem recebidos, tem duas coisas muito interessantes. Paulo já chega em terra manifestando a graça de Deus. Ou seja, ele estava colocando lenha no fogo para se aquecerem, tinham sido acolhidos, estavam em volta do fogo, e uma serpente que estava no meio dessa madeira picou ele, né? E todo mundo imaginou assim, nossa, esse homem deve ser um criminoso, porque ele escapa de um naufrágio e é mordido por uma cobra, e ficaram esperando que ele morresse, mas ele não morreu. E é muito bonito porque se cita aquele texto evangélico, mesmo que mordam as cobras venenosas, não hão de te machucar. Então, de criminoso, de suspeita de criminoso, Paulo passa a ser considerado que algo especial nele é visto. Ele passa a ser visto como aquilo se torna um sinal divino. Eles disseram que ele era um Deus.
Esses nativos, eles imaginaram que Paulo fosse inchar, espumar, cair morto. E passou um tempo e nada aconteceu. O versículo 6 do capítulo 28 vai dizer: ele é um Deus. Nas proximidades desse local também, onde havia um naufragado, havia um chefe da ilha, ou seja, uma daquelas lideranças. E ele os acolheu na sua casa. O nome desse chefe era Públio. E o pai de Públio estava com uma febre, com uma disenteria, uma doença. E Paulo foi visitar este homem, colocou a mão e curou. Então, nessa ocasião, Paulo mostrou o poder de Deus e continuou trabalhando, falando de Jesus e chamando atenção para a graça de Deus que estava presente. Então, é muito, muito bonito ver isso, que Paulo, em meio de tudo aquilo, ele está evangelizando. Ele está evangelizando fazendo o quê? Mostrando que ele é presença de Deus no meio daquela comunidade. Então, é bonito ver isso porque não só o pai de Públio, mas as pessoas começaram a levar Paulo às outras pessoas. Então, a história de São Lucas, ela está sendo narrada em primeira pessoa. Lucas e Aristarco estão junto com Paulo. Então, o nome dele, a maneira com que Paulo age, é narrada pessoalmente por Lucas, que é testemunha ocular disso. E aí nós estamos no versículo 12. Eles vão dizer que embarcaram novamente, fizeram escala em Siracusa, ficaram 3 dias e chegaram a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na companhia por 7 dias. Em seguida nos dirigimos a Roma. Ou seja, a travessia do mar foi terminada. Paulo agora está em Roma. Está indo para Roma, um porto de Pozzuoli. Eles desembarcaram e encerraram a viagem a pé, através da Via Ápia, que é o caminho das abelhas. Acompanhado de alguns irmãos, eles vão para Roma. Os irmãos de Roma foram informados da nossa chegada. Aí nós estamos no versículo 15. E vieram ao nosso encontro no Foro Ápio e nas 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados e fomos a Roma. Foi concedida licença a Paulo para que ficasse na casa própria, com um soldado que o guardava. Então aqui é uma tradição judaica, faz parte da legislação militar romana, que é a custódia militar, ou seja, o prisioneiro, ele tomava uma casa, ele alugava uma casa e ficava com um soldado algemado a ele. Então é muito interessante ver isso, né? Então Paulo, ele tem toda a liberdade, ele pode ir para qualquer lugar que ele queira, desde que ele volte para a sua casa e tenha sempre do seu lado esse guarda, esse soldado. É uma versão romana para a época de uma tornozeleira eletrônica, uma prisão domiciliar. 3 dias após a chegada de Paulo, ele quer conversar com os judeus de Roma. Ele quer esclarecer a sua posição. Só que quando Paulo vai conversar com eles, essas lideranças de Roma, eles não têm nada contra Paulo. E Paulo quer mostrar sua lealdade ao judaísmo. Ele convoca essas pessoas, esses líderes judaicos, para falar com eles. E ele começa a falar a essas pessoas, e São Lucas faz questão de, mais uma vez, mostrar Paulo, chamando estas pessoas, os judeus, de irmãos. E ele vai dizer assim que ele não comete nada contra o povo, nem contra os costumes dos nossos pais. Ele foi preso em Jerusalém, foi entregue aos romanos, e ele vai se apresentar diante. E os próprios judeus, eles assim, instruíram que eu fosse liberto, visto que não acharam em mim crime algum que merecesse a morte. Mas opondo-se aos judeus, vi-me obrigado a apelar por César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Ou seja, diz assim, eu estou aqui, mas eu não falei mal dos judeus, não tenho nada contra eles. Por isso, mandei chamar-vos para vos
falar. Portanto, pela esperança de Israel é o que estou preso nessas correntes. Ou seja, Paulo chega a Roma e a primeira coisa que ele faz é tentar reatar as relações com os judeus, que são seus irmãos, que são pessoas que ele respeita muito e a quem ele quer dar algo mais, para que eles possam fazer essa mudança de vida. E é muito interessante, porque os judeus de Roma não tinham informações negativas sobre Paulo. E eles dizem de fato que eles querem ouvir de Paulo, eles querem ouvir o que Paulo tem a dizer. Então, assim, Paulo, ele começa a falar de tudo aquilo que aconteceu na vida dele e, de certa maneira, isso vai despertar entre eles uma certa oposição. Ele, no versículo 23, dizem que a conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs o reino de Deus, que é a temática de São Lucas, apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. São Paulo, evidentemente, conta que a sua experiência, a sua história, acima de tudo, é a fonte de inspiração para que eles se convertam, se convençam de que Jesus é o Salvador. Paulo anuncia-lhes o querigma, com base nas Escrituras, lendo os textos de Moisés e os profetas, e de história em história, Paulo vai apresentando um novo caminho para esses homens. Mostra uma nova esperança para Israel. Contudo, poucas pessoas, poucos judeus que estavam ali na primeira hora aderiram a ele. Alguns, eles se deixaram persuadir por Paulo, mas não todos. E aí Paulo vai fazer uma grande e profunda reflexão a partir do capítulo 20, do versículo 25, do capítulo 28, versículo 25, Paulo vai fazer uma reflexão citando o profeta Isaías. Então, ele vai citar Isaías que diz: vai este povo e dizes, como vossos ouvidos ouvissem compreender, com os vossos olhos olhais sem enxergar, um coração obstinado deste povo, de ouvido duro, de olhos fechados, para não verem com vista, nem ouvirem com ouvido, nem entenderem com os corações, e se converterem, e eu os curar. Isaías 6, 9 seguintes. Paulo, ele percebe que é próprio do judeu, é próprio deste seu povo essa dureza de coração. A dificuldade que eles têm em aceitar a realidade do Cristo, a realidade daquela que está claramente apresentada por essa profecia. E aí São Paulo, ele vai São Lucas vai mostrar que o versículo 28 é um versículo chave para a obra lucana. É a última frase dita por Paulo na obra. É a mensagem final. Atos 28, 28. Ficais sabendo, pois, que aos gentios é enviada agora a salvação de Deus, e eles a ouvirão. Paulo, desde o início, se preocupa com os judeus, que eles não fiquem fora da graça. Aqui é algo muito importante para a fé cristã. Primeiro vamos àqueles que são de casa. É muito interessante que não é simplesmente pregar o evangelho aos quatro ventos. É começar dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades. Ah, mas as pessoas são... Não. Muitas pessoas vivem dentro do ambiente cristão, mas não são cristãs. Muitas pessoas vivem no ambiente religioso, mas não são religiosas. Muitas pessoas vivem no ambiente de espiritualidade, mas não entendem a espiritualidade que a cerca. Então, aqui, São Lucas quer deixar isso, o reino de Deus, a salvação de Deus, ela tem que ser apresentada àqueles que estão próximos de nós. É a nossa maior e mais específica missão, evangelizar os de nossa casa, os de nossa família. Bem, se eles não escutarem, mas esse é o meu esforço. E Paulo, do primeiro início, lá
depois de Damasco, até Roma, ele faz isso. Os primeiros a quem ele vai anunciar o evangelho são os seus irmãos de fé, são os irmãos da fé. E depois ele vai dizer assim: eu vou aos gentios, porque a salvação de Deus foi enviada, e eles vão ouvir. É como se ele dissesse assim: eu falei para vocês e vocês não ouviram, eu vou falar a eles e eles ouvirão. Então vocês que estão perdendo, vocês que estão deixando ela passar. No início do Evangelho, no capítulo 3, João Batista é representado como aquele que teria o anúncio desta intervenção de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus, disse Lucas citando o profeta Isaías no final dos Atos. Citando outra passagem de Isaías, ele retoma essa palavra. Em grego é um termo bastante raro, soterion, ou seja, salvação. Salvação de Deus, soterion theos. É a salvação de Deus que chega. Os judeus, eles rejeitaram. Os gregos, os romanos, os pagãos, ouviram. E o povo ouvirá e acolherá essa salvação de Deus. O fim dos Atos Apóstolos está aberto a uma grande esperança. Os 2 outros versos, Lucas mostra o epílogo dessa história, ou seja, a parte final dessa história. No versículo 30, Paulo permaneceu 2 anos inteiros num aposento alugado e recebera todos que vinham procurar. Então, o que aconteceu? Ele conta que o resultado desse processo, né, é indefinido ainda. Lucas não diz, olha, ele foi condenado, ele foi liberto, não. Só diz que ele ficou 2 anos inteiros. Ele não tem intenção de contar a história de Paulo. Ele tem a intenção de mostrar como é que as comunidades se surgem, como é que elas crescem. Ele queria contar às pessoas sobre a palavra de Deus e o avanço dessa palavra. Ou seja, essa palavra que começa em Jerusalém e se expande por todo o mundo. Então, São Paulo ficou em Roma até o ano de 63. São Paulo tem um domicílio forçado, ou seja, ele está em prisão domiciliar, mas recebe, se comunica, escreve em tantas cartas aos Efésios, aos Colossenses, também aquele bilhete, aquela pequena carta a Filemon é escrita em Roma. Ou seja, ele realiza um trabalho de evangelização. Talvez em outros lugares ele não teve tanta paz para fazer a evangelização, para fazer a instrução. Ele colabora com a comunidade cristã de Roma. É auxiliado por Lucas, é acompanhado por Marcos, São Marcos, o evangelista, que talvez em Roma conheceu São Pedro, que está em Roma também naquele período. Paulo também conhece naqueles anos Silas e Silvano, e talvez muitos outros deste grupo. Ou seja, em Roma, naquele momento, no final dos Atos dos Apóstolos, é narrada a possibilidade de que uma comunidade cristã forte teve tempo para se preparar e para dar testemunho ao mundo da nova fé que estava nascendo. E as últimas palavras do livro são uma abertura para o futuro. Ou seja, elas sublinham a esperança. São Paulo proclama o reino de Deus e ensina coisas sobre Jesus Cristo com toda franqueza e sem obstáculos. Ou seja, Atos 28:31, o último versículo dos Atos dos Apóstolos. Pregava o reino de Deus, ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem proibição. Então, muitos se perguntam, por que Roma? Por que hoje o Vaticano é a sede? Porque ali foi onde se formou um núcleo de fé, muito bem formado, com testemunho dos apóstolos, com testemunho de Paulo, com evangelistas, ou seja, foi um núcleo de expansão da fé cristã. E tudo isso foi feito através do quê? De um caminho. Um caminho que começa lá em Damasco, quando Paulo abandona a perseguição e parte para a conversão. E essa conversão vem dia a dia. Nós vamos ouvir nas cartas Coríntios, nós vamos ouvir em várias cartas Paulo dizendo isso. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A cada passo que ele dá, ele leva Cristo mais longe, ele leva Cristo a mais pessoas. Essa é a grande mensagem
do reino de Deus, que prospera quando prospera em nós, nas nossas atitudes, na nossa comunidade, na nossa família, nossos pensamentos, palavras, nas nossas ações. Lembro daquele exercício que eu pedi para vocês fazerem no início da aula de hoje? Pensem bem. Nós, em todos os tempos, em todos os momentos, nunca devemos desanimar, desesperar-se. Nós devemos, em todos os momentos, termos fé em Deus e palavras de encorajamento para unir as pessoas, para dar àquelas pessoas um caminho. Isso dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Nós estamos aí, um novo ano que se inicia. Esse é o grande desejo, que nós possamos nesse novo ano ter essa certeza de que podemos iniciar, podemos começar uma nova missão, uma nova caminhada. Paulo teve tantas viagens, tantos caminhos, tantas estradas, tantas rotas por meio a mar revolto, passando por naufrágios, sendo mal acolhido, sendo perseguido, tudo isso para mostrar que isso faz parte da vida do cristão. Mas em meio a tudo isso, o cristão é aquele que vai falar do reino de Deus, que vai dar testemunho de Cristo, não somente com palavras, mas com atitudes. Atitudes como aquela de Paulo, de partir o pão. Independente de quem estava ali, não eram só cristãos, partir o pão, dar palavras de encorajamento. Imagine, na sua vizinhança nem todos são cristãos, nem todos são... Mas você é aquela pessoa que, sabendo da dificuldade de alguém, vai lá, dá uma palavra de encorajamento. Em momentos de dificuldade que o país vive, que a cidade vive, que a sua comunidade vive, você é o primeiro a se levantar e dizer: vamos lá, confiemos em Deus, Ele caminha conosco, vamos dar nosso ânimo. Então, em meio a prisões, em meio a fome, doença, como prisioneiros, como imigrantes, em meio de amigos, de desconhecidos, somos chamados a ser de Cristo. Somos chamados a ser faróis, caminhos, nos deixando guiar pelo Espírito Santo, que não nos abandona jamais. A nós e a todos os cristãos, os Atos dos Apóstolos são uma ferramenta de compreensão da nossa vida, que nos faz entender que, no passado, com aqueles que nos precederam, nós tivemos exemplos. Mas aqueles que estão à nossa frente, aqueles que dependem de nós, cabe a nós testemunhar ao mundo o amor e o reino de Deus, que não é só para um grupo, mas é para todos. Mesmo que alguns, como os judeus, não recebam, não queiram, não entendam, muitos entenderão. Muitos estão sedentos dessa mensagem de fé. Bom, meus nobres, é a nossa última aula sobre os Atos dos Apóstolos. Na próxima, nós vamos passar sobre a introdução às epístolas e a teologia paulina. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita bondade, muita esperança e paz. E que todos sigamos o nosso caminho, sabendo que a teologia bíblica é uma jornada longa, mas que Deus conduz, com a ação do Espírito Santo, a nossa inteligência, as nossas atitudes, o nosso caminhar. A nós cabe seguir com prudência e autenticidade o nosso caminho. Eu quero desejar a todos vocês, nesta última aula do ano de 2021, paz e bem a todos. Que Deus abençoe e vos guarde. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Até o próximo ano. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.